Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Eu sou Jefferson Oliveira e tá começando mais um Plantão do Rock. No último fim de semana eu tive a oportunidade de participar de um evento que era chamado Ícones do Rock Gaúcho. Eu tava lá, meio de furão. E hoje eu vou ter a oportunidade de entrevistar um outro cara que tava lá, mas esse é ícone mesmo. E ele diz, inclusive, que já tá no nome, Ícone. Apresento pra quem não conhece e trago pra matar saudades da massa que conhece, Rafael Coni! Grande Dr. Jeff. Agora com imagens. Eu olho pra lá, eu olho pra lá, eu olho pra ti, pros teus olhos. Olha pra onde tu quiser, o Reinério que se vire. Esse olhar euvético, sedutor. Grande Coni. Cara, no outro programa que a gente fez, que era na Rádio Simers ainda, a gente focou no livro que tu tinha escrito, os 100 rocks. 100 grandes álbuns do rock 100 grandes gaúcho. álbuns do rock gaúcho. E no fim a gente focou muito naquilo ali, mas, cara, tu é um cara que tem muitas peculiaridades na tua vida. Culpa do rock, né? Não sei se a primeira delas, mas uma coisa que tu tem de muito peculiar, o teu pai era dono de um bar famoso em Porto Alegre, cara. O Polacos Bar. Tinha até slogan, cara. Era Polacos Bar, tragos a rolar. Beijão pro velho, 80 anos, tá o Polaquito. Tá morando na praia, prestes a fazer 81, casado de novo. E, cara, às vezes a gente tá no interior, bicho, tocando com a sua Creedence. Quem é que chega lá? Velho polaco, curtindo a festa. Beijão, velho, te amo. Pois é, aproveitando que estamos na sessão, já começamos antes a sessão Maguila, como eu te falei em off, mandar um beijo pro Rodrigo Hirsch Lambaingo, teu fã, abração, vocalista da Guará, e que é filho do Ginter. Turma do Polaco, turma da Santana. O Ginter ia muito lá, não? Cara, foi ali que começou a minha trajetória, a minha vida desregrada, né, cara? O meu pai, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a beber, me ensinou a fumar charuto, me ensinou a jogar sinuca, né? Me ensinou... Aí tu fez 10 anos e ele passou a te ensinar o quê? Mais ou menos. Cara, tem histórias do velho, assim, sensacionais, cara. Do bar também. Meu pai, ele era... Cara, meu pai e minha mãe, bicho, eles ouviam em casa, se ouvia de Beth Carvalho, Raul Seixas e de Cro, Stones e Led Zeppelin, assim. Então, cara, tinha música... Minha mãe adorava música erudita. Mãe tocava piano, filha de maestro. Né? Os dois avô, daqui de Porto Alegre, do interior? Meu pai, nascido em São Gabriel, mas criado aqui. A mãe aqui, tal. E o meu avô, que eu não conhecia, o Helmut Grünewald, que era pai da minha mãe, era maestro da Royal Jazz Band na década de 30, 40. Pianista. E eles abreviaram, uma época, o nome para Rojabá. Então, Royal Jazz Band ficou Rojabá. Eu tenho, cara, em casa fotos da época, tem um tango que o meu avô escreveu para minha avó. Aliás, bem lembrado, eu tenho que mandar esse tango pro Arthur de Faria, que ele já escreveu também sobre as orquestras e tal, e o Arthur tem que mandar a partitura do tango para ele, bem lembrado. Abração pro Arthur, outra figuraça querida. Mas o bar nasceu quando? Cara, o bar era uma tabacaria, revistaria. Então, daí vem muito da minha cultura, principalmente musical. Eu sempre tive acesso a revistas de todos os tipos, formatos. De que ano? Cara, que ano era isso? 79, 80. Meu pai, ele trabalhava no Porto, com comércio exterior e tal, e com despacho e tal. E aí saiu, largou fora e acabou abrindo o bar. Junto com uma amiga deles, da minha mãe e tal. Então era uma casa antiga na Santana, quase no Olavo Bilac, número 256, se não me engano. Não, 267. Não, 256. Me parece o outro lado, que era onde a gente morava.
E era um bar, tu entrava, era uma tabacaria, revistaria e tal, aí tinha uma outra sala grande, que era um salão de beleza junto, um corredor onde ficava o depósito das bebidas e tal. E lá nos fundos era outra sala e um pátio. Então parte da minha infância foi ali. Depois o salão de beleza saiu fora, o pai ampliou o bar, aí botou 3 mesas de sinuca. Né? Eu comecei a jogar sinuca, ele começou a me ensinar e tal. Eu cuidava do bar, trabalhava no bar também. Primeiro emprego, né? Não tinha mesada, cara. Eu ganhava um salário para varrer o chão do bar, arrumar as garrafas de bebida e tal. Era a grana com a qual eu, sei lá, com 10, 12 anos ia no cinema. Com 13, 14 eu comecei a comprar disco. Então eu trabalhava no bar do velho e dali... Tu é filho único, Nito? Tem irmão ou irmã? Tenho um irmão do primeiro casamento do meu pai. Esse mais velho que tu? Mais velho que eu. E ele chegou a trabalhar no bar ou não? Não, cara. A gente se encontrava, assim, esporadicamente. Tal. O cara do bar era tu. É. Mas e aí o bar tem uma outra peculiaridade que a gente tava conversando, além de ele estar numa cena, porque nessa época por ali também morava Júlio Reni. Sim, cara, eu vi essa galera toda. Devia ser frequentador do bar. Cara, o Educar, o Júlio, a Biba, aquela rapaziada toda. Que tem uma história no bar, cara. Eu com 16 anos, trabalhando ali, eu ficava no bar, eu chegava do colégio, ia pro bar, pro velho ir almoçar. Então eu ficava ali, cara, apontando o jogo do bicho, vendendo cachaça, vendendo cigarro avulso e tal, revista, né? Aí tô ali uma hora, tô eu e o Chris, que foi o cara que formou a sua Creedence comigo, né? 25 anos atrás. Então a gente adolescente, primeira banda, enfim. E a gente tava ali, que os amigos meus iam pro bar, lá pelas 2 da tarde, para esperar o meu coroa chegar pra gente jogar sinuca. A gente passava a tarde jogando sinuca, né? Então o Christian tava ali e tal. Aí nisso entra o Edgar Escandurra no bar. Aí para comprar um cigarro avulso. Ele tava indo encontrar a Biba, que ele tinha um projeto com a Biba, né? E a Biba morava ali 2 quadras na Santana. E aí o Escandurra entra para comprar um cigarro avulso. A gente, deixa eu dar um autógrafo para nós. Pegamos um papel de cigarro assim e tal. Autógrafo de Escandurra. De guri, cara, 15, 16 anos. Eu tenho essa cara de velhote, mas eu sou novinho, né, cara? E tu estudava no Farroupilha, cara? Farroupilha. E como é que era, cara, perto do pessoal do Farroupilha, como é que eu vou dizer, mais dotado economicamente, mas do ponto de vista de coeficiente emocional, tu dava pau, né, cara? De vivência de vida e maturidade. Cara, nem como é que era essa tanto, relação? Tu achava os caras assim, esses caras aqui meio bunda ou tu... Não, cara, eu tenho... Como é que era isso, cara? Eu sempre trafeguei da alta sociedade até o baixo clero, assim, né, cara? Então, eu me dava com todo mundo no colégio. Tanto que eu tenho amigos e turmas, hoje, mais de 30 anos depois de formado, cara, grupo no WhatsApp, né, com os caras que eu achava sensacionais ali, começar a citar Pelanca, Fafo, Fabrício, Vanoni, Rafael também, Frede, Belo, cara, eram amigos ali. Eu rodei Farroupilha 2 anos, assim, de vagabundo que eu era. Né? E a minha avó trabalhava lá, então eu tinha costas quentes, minha avó era muito querida no colégio. Cara, era pra eu ter sido expulso do Farroupilha. Eu baixei calça do professor de educação física na frente de todo mundo, cara. Levantei assim, fui dar uma banda e tal, isso aí, sei lá. Mas tu chegava a ser o bad boy do colégio ou não? Cara... Te considerava assim o bad boy ou tu era o extravagante? Cara, eu era, acho que um pouco de tudo, assim, cara. Porque eu era muito autêntico, eu sempre fui eu mesmo, assim, eu nunca segui moda, tendência, né? Lá talvez já tenha vindo de família e tal. Então, eu tenho um histórico familiar meio maluco também, de ambos os lados, mais do lado do meu pai. Mas, cara, eu nunca fui muito preso, assim, essas... E a outra coisa que o bar te deu, não sei se o bar te deu, mas que perdura até hoje, é a tua capacidade culinária, cara. Eu aprendi com ele, com a minha avó. Tu é um chefe, rapaz. Minha avó era doceira também. Ela trabalhava no Farroupilha e também era doceira, cara. E fazia Marta Rocha para as professoras do Farroupilha, do Anchieta. A Marta Rocha de verdade, né? 40 anos atrás e tal. E eu ajudava ela a fazer, meu pai ajudava ela a fazer, decorava as tortas e tal. Então, talvez muito da minha insistência, e aí a gente traz isso pro lado do rock, né, cara, de persistir,
vem do que eu aprendi olhando, cara. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi a minha avó tendo que ir trabalhar no Farroupilha de manhã cedo e fazendo torta e ela errar um detalhe na torta, ela refazer tudo. Não, assim eu não vou entregar. Então, cara, era 6 horas da manhã antes dela ter que se arrumar, ela estava finalizando a torta, porque ela tinha refeito, cara. Não tinha ficado do jeito que ela queria. Então, isso aí eu acho que vem um pouco, né, disso aí. Meu pai sempre trabalhou muito também, cara. Abriu o bar de manhã cedo, fechava o bar de noite. Então, E o bar tinha lancheria? Inicialmente, não. Começou como revistaria ali, tabacaria. Tal. Aí depois, boteco mesmo. Vendia ceva, cachaça, fazia uns drinks e tal. Pastel, uma coisa assim. Ele mudou de endereço para a esquina da Santana com o Olavo Bilac, aí a mesa de sinuca foi para o andar de cima do bar. Tudo gira em torno da mesa de sinuca, né? Ela foi para o andar de cima e ali ele comprou um bar do lado que era uma lancheria. Então, durante um tempo, 1 ano talvez, ele começou a fazer X, frango assado. Aí ele adotou o frango assado, né, e tal. Aí ali naquele espaço, eu algumas vezes fiz X, ia para ali, peguei a manha de fazer uns X e tal. Depois ele pulou para outra esquina, do outro lado da rua, onde ele ficou até se aposentar, vender o bar e tal. Aí ali virou um restaurantezinho. Tinha restaurante também, almoço. E tu chegou a colocar ou aproveitar o restaurante para te desenvolver? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Jamie Oliver, que a gente estava comentando fora do ar, que talvez tenha sido o primeiro cara a lançar programa, né, de televisão ou série, ensinando uma cozinha rápida, mas de certa forma sofisticada. Ele, pelo que eu vi em entrevistas dele, ele conta que o pai dele tinha um pub, ele trabalhava no pub, o pub tinha cozinha, ele se interessava por cozinha, aprendeu a cozinhar no pub, que era cozinha industrial, e depois foi para a universidade, eu acredito, e aí não tinha, e ele disse, bom, eu não tenho toda aquela infra lá, mas eu tenho como reinventar isso aqui, e virou o Jamie Oliver, que puxou uma galera que veio atrás dele. O Rafaelzito ali também teve isso, assim, de... Não, cara. Não por talvez eu não tivesse maturidade naquela época para isso, não tivesse essa visão. Eu levava ideias pro meu pai, mas naquela época eu estava muito focado no meu trabalho de design, no início da banda, né? Eu com um filho recém-nascido, eu morei ali, né? Os primeiros anos do meu filho, ali até os 4 anos, 3 anos dele, eu morava ali na Santana. Depois nos mudamos, depois mudamos de novo e tal. Mas eu estava muito focado, né, nele bebê, no meu trabalho. Né? Naquele momento ali, o design para mim era muito mais forte do que hoje. Naquela época eu tinha uma banda chamada Cães de Aluguel, então já estava focado na banda e logo pintou a sua Creedence. Então eu acabei não me dedicando. Né? Mas teria sido muito legal, muito legal. E hoje tu faz como é que é o nome do... Quem quiser achar, o Coni faz... Fala aí, Coni, é caponata. A caponata pestos, famosa. 5 tipos de caponata, um mix de risotos para tu cozinhar em casa, já prontos, assim, com ingredientes desidratados. Mussarela roll, que é uma mussarela de búfala com prosciutto. Então, tudo muito por encomenda, né? Como é que é o nome, quem quiser acessar? Alquimias do Coni. Alquimias do Coni. É www.alquimias do Coni ou no Instagram? No Instagram, direto. Alquimias do Coni no Instagram. E ali uma peculiaridade, né? Um Coni com 2 N's que, sei lá, na hora de desenhar a marca ali, eu achei que ficou mais legal. E tal. Meu nome é com um N só. Isso aí pintou na pandemia, cara. Caíram os shows, né? Tava tudo muito devagar. E pra gente não pirar em casa... Né? Tu tá... O que eu vou fazer e tal. Eu tava começando a fazer. Isso fazia para mim e tal. Né? E eu já vinha... Não, foi antes... A pandemia me incentivou a criar a marca. Né? E fazer toda semana. Né? Eu publicava ali, aí o pessoal comprava e entregava.
Mas foi um hobby, cara. A história comecei só com a caponata. Aí, no decorrer da pandemia, a caponata, eu fui desconstruindo a caponata, né? Eu tinha a caponata tradicional e a apimentada. Eu criei uma mediterrânea, criei uma indiana, uma oriental, tudo à base de berinjela, suprimindo alguns ingredientes, colocando outros e tal, testando. Pô, isso aqui ficou legal, isso aqui tá... Mas vejam, nós estamos falando de um cara que cozinha pra valer, que sabe o que tá fazendo. E aí, cara, né, acho que para complementar isso da caponata, tava eu e a Cris, minha namorada, a gente tava na Ipiranga de carro. E uma vez olhamos na pandemia. Alguém abriu um vidro de um carro, e aí eu vou entrar nesse assunto, porque daqui a gente vai chegar em algo parecido com o que aconteceu sábado. A gente estava na Ipiranga, paramos na sinaleira, e tá, um carro abriu o vidro e entregou para um morador de rua um quilo de arroz, de feijão, não deu para ver o que é. E a gente se olhou assim e nos questionamos ao mesmo tempo, cara, como é que o cara vai cozinhar? Onde é que ele vai cozinhar aquilo ali, né? Pô, o cara tá morando na ponta, então tá, vai levar para casa, vai vender para trocar por, né, alguma porcaria, sabe-se lá. Né? O cara do carro fez o papel dele, ok. Mas aquilo ali ficou martelando. E uma das noites de pandemia, eu em casa, cara, tava tomado um trago em casa, assim, e tal. 3 da manhã. Quem não tomou na pandemia, então... Porque eu faço licores também, né? Ainda tá os licores? Cara, tá tudo em stand-by, porque nessa loucura toda eu passei por um incêndio no meu apartamento, né? E eu tô reformando, terminando e tal. Então eu tava fazendo as caponatas muito esporadicamente, em datas especiais, até terminar. Tá quase já no fim a reforma. Que eu reformei o apartamento por 2 extremos, a cozinha e o escritório. Né? Sim, um pedaço tu ficou, não sei se tu ainda tá, tava de coworking dentro do Plaza lá. No Plaza, Marcelão, com o Marcelo lá. Tá. Fiquei um tempo lá também. O livro foi lançado, né, comigo lá e tal. E aí, nessa noite que eu tava... E o licor eu tomei no festival, lá aquele lá que teve com o Frank, inclusive. Com o Frank, que vai estar no festival agora, lá do Fora da Lei. Tal, a gente vai chegar nisso. Vamos chegar nisso. E aí, cara, nessa noite, bicho, cara, eu comecei a pensar nos meus ancestrais. Né? Em quem fez eu chegar onde o que eu faço. Pensando na minha avó, cara, na questão da comida. E aí, cara, um tanto quanto alcoolizado, eu fui pra cozinha fazer feijão. Fiz um feijão, uma feijoada legal, assim. Deixei na panela de pressão e tal. Na manhã seguinte, eu fiz, cara, 12, 13 marmitas. Botei no carro e saí para entregar para a gurizada na sinaleira, que estava numa ruim. Ali eu comecei a fazer isso, cara, com frequência. Quando eu saía para entregar as caponatas, né, destinava vendia 30 caponatas ali na semana. Cara, pegava 10%, comprava, porque não é caro tu fazer comida. Cara. Fazer uma massa, um macarrão com molho, uma linguiça, uma salsicha, não é caro. Né? Ovo, que é proteína, enfim... comecei a fazer 10, 12, 15, né? Botava no carro, ia fazer as entregas. Mano, chega aí e tal, entregava na sinaleira. Aí veio a enchente. A gente seguiu fazendo isso aí, né? Veio a enchente, e aí a Cris e eu em casa e tal. A gente olhou, cara, vamos fazer um rango, começar a entregar. E aí, o grupo do Farroupilha, os formandos, não esses amigos, não esse núcleo, né? Mais de amigos assim e tal. Mas geral do ano da primeira formatura que eu não participei. A galera começou... Cara, teve situações ali, bicho, que até helicóptero alguém conseguiu. Cara, alguém doou, sei lá, cara, 100 colchões. Tal. Então a galera começou a fazer manta para entregar, blusão, cara, poncho, né? As gurias ali, a Fernanda começou, a arquiteta, começou a arquitetar vários contatos. Então, cara, buscar, sei lá, velho, 1 tonelada de frango num lugar, dividia e tal. E ali a gente começou a fazer a comida de 12 marmitas, passou para 70, 80. Botava no carro, fazia um roteiro para entregar para os invisíveis que estão trabalhando. Galera que está ali puxando o carrinho, limpando a rua e tal. A gente começou a circular determinadas zonas, assim, entregar. E aí,
pintou a ideia de fazer o Só Creedence Convida, que era um projeto que eu já tinha, no Sgt. Peppers. Fizemos numa quinta-feira, com uma proposta de os convidados tocarem uma música do Creedence e nós, com a Só Creedence, tocáramos uma música da carreira deles. Então estava o Edu K, a gente tocou um The Fala, o Edu cantou um Creedence, com uma outra amiga nossa que é vocalista, a Julia Bart, cantou Have You Ever Seen the Rain, a versão dos Ramones, nós tocamos Nicotina. Tava o Júlio Reni, tava o Jax, tava o Malenotti, o Moica, o Oli Júnior. A gente fez um Bebeto Alves com o Oli, maravilhoso, fizemos pegadas. Então a ideia foi essa, cara, e arrecadei assim, fiquei quase um ano cozinhando. Aí algumas questões de vida fizeram a gente diminuir um pouco essa Porque também essa ninguém é de ferro. eu tava com o carro detonado e tal. Então a gente ainda tem comida arrecadada com essa grana lá guardada para retomar. E a gente disse, cara, a gente tem que fazer. Né? Então foi uma coisa muito bacana, assim, que eu acho que a pandemia gerou e tem a ver com, como eu falei, com essa ancestralidade, com os que vieram antes de mim, né? Que são responsáveis, né? Minha ascendência é responsável por eu ser o que eu sou, né? De bem ou de mal, enfim. Acho que veio tudo dos que já passaram por aí, né? Então, pensando nisso, na minha avó, nas coisas que ela fez, minha avó era uma... Cara, tinha que ser canonizada. Aprendi muito com ela, cara. Ela que te ensinou a cozinhar, ou não? Também, principalmente ela. Né? Aprendia olhando ela, minha mãe, meu pai, tal. O velho gosta de cozinhar também. Também gosta. Mas, e a música, o violão, principalmente, o instrumento pinta em que hora na vida do Rafael? Cara, com a tabacaria do pai, eu lia muita revista. E muita revista de música. Cara, eu lia do fórum da Iliela até o almanacão da Turma da Mônica, as revistinhas do Conan, do Tex, os catecismos do Zéfiro. Sim, e tu pegou aquela no programa do Marcelo Especialista, a revistinha aquela que vinha em fascículos, depois tu dobrava e fazia um livro. São 3? Acho que era guitarra, como é que era? Toque. Toque. Eu tenho encadernada e tal. Tenho uma toque. Cara, eu guardo essas coisas, cara. Eu sou muito, muito grato à minha cultura, né? As coisas de onde eu aprendi. Então eu tenho, cara, posso até ser considerado acumulador. E graças ao Papai do Céu e Papai do Chão, o incêndio não pegou essas coisas, né? Discos. Tapou tudo de fuligem, cara. Instrumento, coleção de disco, de livro e tal, revista. Mas deu para recuperar. Então, cara, eram as revistas de música. E aí eu lia, gostava heavy metal, né? Comecei com Kiss. Quem não se apaixonou pelo Kiss em 83? Quando eles iam pro Brasil. Ali, com 9 anos, cara. Aí eu lembro que eu brinco, cara. Brinco não, porque é verdade. O primeiro show que eu assisti na vida foi o Menudo. Porque era um fenômeno. Era um fenômeno. As capas de todas as revistas. Não se reprima. Cara. E aí eles vieram para Porto Alegre e meus coroas me levaram. Beleza. Fui. Tinha 8 anos. 9 anos, sei lá. E eu lembro que, não sei se semanas, dias, meses, mas naquele ano ali do Menudo, caiu na minha mão o Creatures of the Night. Aí tu disse, que Menudo que... E aí, cara, claro que antes disso tinha Beatles já rolando, ouvindo, Blitz, cara, que também foi um grande fenômeno musical. É que tinha os festivais, né? Festival da Globo, aparecia esses caras. Aparecia e tal, e eu já gostava de... Lembro que eu gostava da Blitz. E ainda gosto, cara. O Evandro, queridão. Aí caiu nas minhas mãos o Creatures of the Night, tinha aquela vitrolinha da Philips com a tampa colorida, tampinha verde, eu acho que era verde. Cara, botei o... Cara, o que é isso aqui? Não, só um pouquinho, cara. Esses caras são super-herói. Tudo pintado, mascarado. Aí eu olhei pro Kiss, olhei pra eles, olhei pro Kiss. Não, cara, isso aqui é mais legal. Né? Aí eu comecei a ouvir. E aí, claro, comecei a buscar nas revistas essas referências. Aí veio Iron Maiden, veio Black Sabbath, veio Deep Purple, essas bandas. Stones,
E aí, lendo as revistas, isso aí foi 83, talvez, 84. Ano seguinte, 85, não lembro se foi 85 ou 86. 85 acho que saiu o filme. Talvez tenha sido em 86 no cinema. Fui no Center, eu morava ali perto do Shopping João Pessoa, que era chamado de centro comercial na época, e tinha o Cine Center, que hoje é o Cinépolis, eu acho que é o nome. Cara, e um brother meu de infância, nascemos no mesmo dia, mesmo ano, mesmo mês, vizinhos de porta. Cristiano também, a gente teve banda juntos e tal. Mora em Caxias, beijão pro Cris. E eu até brincava, nós nascemos em setembro, né? Então, pô, cara, quem nasce em setembro, início de setembro, geralmente foi concebido no Ano Novo. Aí, O que os nossos pais, né, fizeram juntos no Ano Novo de 73 para 74, né? Aí, cara, a gente ia muito com o pai dele no cinema, tinha uma turma e assistia De Volta para o Futuro. Aí ali, cara, Aí tu viu o Johnny B. Good. Aí tu... Johnny B. Good, cara, né? Aquilo ali, aí eu fui, cara, umas revistas Chuck Berry. Aí eu comecei a ir atrás, cara. E Chuck Berry foi um passo pro blues, pros Stones, principalmente. Ali, cara, eu era um guri de 10, 11, 12 anos, fã de Stones. Né? Com 15 anos, 14, 15 anos, eu tava ouvindo blues. Gostava. E aí pintou, cara, com um brother de colégio que formou a sua Creedence comigo. Tivemos a primeira banda no colégio, que era os Calhambeck Rockers. A gente participou dos festivais de Farroupilha. Rockabilly? Era rockabilly, cara, assim? Era rock and roll. O primeiro show que eu fiz na vida, cara, foi na Sojipa. Minha avó foi uma das fundadoras do Marajoara, que era um grupo de bolão na Sojipa. E aí a gente tocou num café colonial das veinhas lá da Sojipa, cara. Então, aquelas veinhas... Eu conto essa história, cara, como eu vou levar essa história para as veinhas da Sojipa, mas é uma história real, verídica, com uma prima da minha avó. Cara, aquelas veinhas tudo perfumada, depois de velho eu descobri que era gin. Não era perfume. Né? Então, cara, tudo lá emperiquitado e tal. Cara, as veinhas, sei lá, casada com empresário, com industrial, com banqueiro, né? Elas abrindo a bolsa e botando salgadinhos da festa pra dentro da bolsa. Mas enfim, o primeiro show que a gente fez foi ali tocando Beatles, Stones e Campo Minado. Mas daí tu tocava o quê? Violão. Tu já tocava violão? Mas, cara, eu sempre toquei mal, cara. Eu nunca estudei música. Velho. Não, mas não. Me vem com papo que tocou mal, não. Cara, eu aprendi a tocar com as revistinhas. Eu tive um professor que foi o Fornazier. Da revistinha. Eu tive um professor que foi o Fornazo, uma aula. Não, mas tudo bem, mas tu... Que eu queria aprender a tocar o Mediterranean Sun, ensinei pra ele tirou, me passou e eu nunca aprendi. Mas a galera passava ali no bar e tu não pegava os caras e dizia, vem cá, toca aí tal coisa. Não, cara, não. Eu morava, eu ficava muito na janela, né? E aí ouvindo TNT, Cascaveletes, né, eu ouvia Garotos da Rua, uma banda que fez a minha cabeça muito, assim, e depois acabei ficando amigo também, né, dessa rapaziada. A primeira coisa que tu tocou, simples, que tu te lembra, assim? Cara, na banda... Foi rock gaúcho ou não? Cara, talvez tenha sido Lá em Casa Continuam, que são 2 acordes. Então, pega a viola do Elvis aí e dá-lhe. Ou vai o Campo Minado, que é barbado também. Tu canta, então. Eu canto. Tá. Nós cantamos, então. Eu canto em fi bemol, eu tenho um tom único. Ó, depois ele vem querer dizer que ele não toca bem. Tudo em Riba é só prosseguir, sem essa de se recolher. Abra o jogo, sai por aí, dance o rock, fique legal. A vontade é um instrumento que a telepatia sacou. Acho bom ir mentalizando pra não ditar o neutrador. Acho bom ir mentalizando pra não chutar o detonador. É campo minado, é campo minado. Saca onde pisa meu chapa, desdobra esse lance, dá uma pernada pra lá.
lado, arame farpado. É campo minado, é campo minado. Saca onde pisa, meu chapa. Desdobra esse lance, dá uma pernada. Pra lá do arame, pra lá do arame, pra lá do arame farpado. Aliás, que grande oportunidade tivemos de estar com o alemão Ronaldo no sábado, hein, cara? Ah, cara, e que grande oportunidade tocar no violão. Não é o do Elvis, é o do Jeff Presley. É o do Jeff Presley. Que beleza. É, capa feita, ipsis literas a do Elvis, pelo grande Felipe Artesão. Entre lá no Instagram dele, Felipe Artesão. Procurar o homem é o cara do coro. Tu sabe, cara, eu nunca estudei música. Então eu não paro pra tocar em casa. Tá bem, mas olha só. Sei os acordes eu sei os acordes das músicas do Creedence, pronto. Mas vamos para a parte técnica. Solfejo de rock tu sabe fazer. E o seguinte, pra quem estuda blues, sabe que a puxadinha do dedo médio ali no sol, por exemplo... Cara, é um Johnny Lee Hooker, aquilo ali. É o cara que... A gente sabe de onde veio aquele troço. Então, cara, de maneira experimental ou não, sabe tocar e toca muito bem, cara. Não, eu sou um mendigão do rock, velho. Mais um. Mas, aliás, paletinha do Jax, que beleza. Do clipe novo aí, distribuiu e tal. Aliás, talvez, tô aguardando ele e o Vini me confirmarem uma coisa aí, né? Vamos guardar esse Não, gelo. e tu falou do Só Creedence Convida, eu assumo eu não vou dizer o vadio, o medroso aqui. Não, eu te convidei, né? O medroso aqui não foi. Tava cansado. Não, o Rui acorda, confesso. Eu ia lá cantar o Proud Mary, então o Rui acorda com o Coninha, mas tô assumindo o compromisso que no próximo estarei lá. Não, além disso, tem um projeto aí em andamento, né? Podemos falar alguma coisa? Um grande projeto de andamento. O Júlio, que não é o Reni, Júlio Sasquatch, vê todos os programas, né? Porque afinal de contas, tá aí, ó. Toca a ficha o programa. Super tributos, vamos fazer. Sabe que eu tenho uma história com o Júlio, cara, o tempo que ele... tem várias histórias com o Júlio. Mas ele tocou... Eu passei uma história com o Júlio recentemente engraçada. Ele que vai contar depois. Mas o Júlio foi pro hospital. Tô sabendo. Ele tocou um bom tempo com a Só Creedence, né? Tal. E a gente chegava... O Júlio pinta o cabelo, né, cara? Então a gente chegava nos lugares, assim, no hotel, ia procurar um supermercado. Um dia pergunta pra ele da lâmpada. Pede pra ele te contar a história do gênio da lâmpada. E a história do barman nas ruas de Santa Cruz. Essas duas aí vão ser legais. O Júlio vai ter que voltar no programa. Aqui. Aí a gente chegava nos... Cara, isso aí em tudo que era lugar. Entrava no supermercado, vamos comprar um negócio pra comer, comprar uma selva e tal. E ele chegava para as pessoas, para a menina do caixa. Vocês viram o meu pai por aí? Barbudo, cabelo branco e tal. Aí a gente chegava no caixa, assim, e tal. E aí ele para a menina, esse aqui é o meu pai. Não, sério. Sério, isso aí... Cara, dos anos... 70, final dos anos 70 e tal, as bobagens que a gente faz de uma noite. Eu nem sabia que ele era meu filho. A mãe dele teve ele e tal, e anos depois a gente se reencontrou, tal, nos conhecemos na música, e eu fiquei sabendo que ele era meu filho. E hoje está tocando na banda e tal. Tá falando sério? Tal. E a gente ficava tirando onda. E aí, em que momento que forma a Só Creedence? Cara, Só Creedence foi em 2002. O Funério, que foi o nosso primeiro vocalista, o Paulo, ele teve a ideia da banda, convidou o Christian. E a história que eu sei, o Christian ficou relutante semanas. Não queria fazer. Tal. Aí fizeram e me procuraram para fazer as guitarras base e tal. Para fazer a parte gráfica da banda, enfim. A banda não tinha nem ensaiado ainda. E a gente brinca... 2002, 24 anos. A Só Creedence acabou sendo uma dissidência da banda do Mutuca.
Que o Christian tocava Certo. como tuca, o Hamilton, que foi o primeiro batera da banda, tocava como tuca, e o Abrel, o Abrelito. Grande Hamilton, fiz uns ensaios. O Hamilton ia integrar os Round Dogs, mas aí no fim não quis, entrou o Júlio. Tu vê como é que pode. O Hamilton tá sempre fazendo alguma coisa também. E o Abreu, que é o nosso baixista hoje, saiu da sua Creedence uma época, né? Aí ficou o Netão e tal, e o Abreu acabou voltando. Eles eram músicos que tocavam como tuca. E aí fizemos a sua Creedence, a gente começou a ensaiar, 2002, metade de 2002, a gente ficou meio ano quase ensaiando. Fizemos o primeiro show em novembro de 2002, no 8,5, ali na Sarmento Leite. Pub que tinha... Acho que não tem mais, né? Fechou. Muitos anos. Dali ele foi para Aureliano, ali na frente do Nacional, que era uma bicicleta nacional. Eu já conheci ele ali. Ele ficou um tempo ali e acabou fechando. A Dirce, queridona, era dona do bar. E aí dali a gente começou, cara, a tocar em vários botequinhos, pubs. E nesse momento estava começando o boom dos encontros de motociclismo aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que os encontros mais antigos estão aí, 22ª, 24ª, 25ª edição. Então ali a gente pegou, né, a Creedence é uma banda que tem uma ligação muito forte com o motociclismo, e a gente começou a entrar nesse circuito, né? Então teve anos ali que a gente fez 20 encontros de moto num ano. E vendo esse mercado crescer. Né? Eram eventos, alguns com estrutura mais simples, outros já com uma estrutura legal. Ali a gente começou a circular o estado e a banda começou a ficar conhecida. Né? Então, ali vieram shows em teatro, né? A gente começou a fazer alguns shows em teatro. Em 2005, 2015, 2013, por aí, enfim. Entre 2010 e 2015, a gente começou a pensar nesse show que nós temos hoje, que já recebeu alguns nomes. A ideia inicial, o nome inicial foi o Creedence Experience, agora a gente está trabalhando com Creedence History, que é um show que conta a história do Creedence, show todo com telão, com projeções. Né? Isso aí a gente estreou em 2000 e alguma coisa. Foi a primeira banda de tributo no Brasil a fazer um show com essa pegada, né? De contar a história da banda, de ter... A gente está falando da história da banda, estão rolando imagens, né? E, claro, as músicas, todas elas, com vídeos específicos. E tributo do Creedence, assim, com esse nome, se não foi a primeira, é das do início. Teve banda. Tem uma banda de uns amigos em Belo Horizonte também, né? Mas com essa... Cara, eu vou dizer... eu não quero usar palavras sendo pejorativo, tá? Mas com uma visão de mercado, tá? Realmente, de trabalho, de fazer algo mais... fugir do lugar comum ali. Talvez a sua Creedence tenha sido a primeira. Algumas coisas que eu sei, cara, nós fomos a primeira banda a usar o termo tributo. Era só cover. E aí tinha, na época ali, basicamente Beatles, que era o que tinha, Elvis, né? Elvis tem um monte. Tem um monte, cara. Mas Elvis do rock gaúcho só tem um. Só tem o Jeff. E aí, cara, a gente começava pelo seguinte, nós somos 5 músicos, o Creedence eram 4. A gente não usa figurino igual, não usa... maquiagem, a gente não tenta emular a banda no show. Saquei. Então isso, pra mim, é um tributo, porque um tributo é uma homenagem. Então eram fãs do Creedence, caras que admiram a banda, querendo levar para outros fãs do Creedence a música do Creedence. O conceito da sua Creedence sempre foi esse. Né? Então, talvez por isso a gente não tenha... alcançado um patamar de grandes shows, assim, como esses que vêm de fora, né? Cara, eu cansei de contratar produtoras para levar show para teatro, produtoras que fazem, os que chamam hoje de tributo, né? Nunca demonstraram interesse, talvez por isso. Porque queriam um John Forget igual. Né? Então,
Então é uma outra proposta, cara. É uma banda que presta uma homenagem. E aí a gente acaba indo além, porque nós somos, que eu saiba, a única banda no Brasil a ter feito um show em homenagem ao John Fogerty, tocando as músicas da carreira solo do John Fogerty. Fizemos isso há 15 anos, no Freeriders, no início do Freeriders. Aliás, um bar que nós inauguramos. A festa de inauguração do Freeriders foi com a sua Creedence. Então a gente fez um show lá tirando uma onda do Premonition, né? Que a gente, cara, era eu dando banda, na época eu tinha um Corsinha, cara, ali no Maitá, na tarde do show, catando galho quebrado de ar pra gente montar um palco com uma vegetação e tal, assim, né? Pra fazer lá no Freeriders. Cara, ali a gente tocou umas 10 músicas do John Fogerty. E aí, ano passado, a gente já vinha com músicas do John Fogerty, sempre mantivemos no repertório. Aí, ano passado, por ocasião dos 80 anos do John Fogerty, nós montamos passamos o ano inteiro fazendo um show com uma dinâmica. Começava ali com 3, 4 Creedence direto. Aí começava a intercalar um John Fogerty solo e um Creedence, um John Fogerty solo, até o final do show. Aí terminava ali, fazia o bis com 2 Creedence. Né? Então a gente ficou o ano inteiro fazendo esse espetáculo. Cara, o John Fogerty é o Creedence, né, cara? É o Creedence, cara. E tu vê, bicho, o cara tá prestes a completar 81 anos agora, no final do mês. Enfim, eu, ano passado, comecei a fazer, reuni 68 músicos. Tenho lá, cara, os registros em vídeo, até quero publicamente me desculpar com a rapaziada por não ter lançado. A ideia era fazer um vídeo com 80 músicos tocando Fortunate Son, né? Cara, um monte de amigo, eu vou fazer, não mandaram, e passou o tempo. Claro que é um trabalho que demanda dedicação na minha correria, não consegui finalizar, fui deixando. Vai sair. Tem vários músicos bacanas nacionais também, e era exemplo do que eu fiz com o Chuck Berry pelos 90 anos dele, com o Johnny B. Good, com a Top Rocks, que é a nossa outra banda que a gente está retomando. Né? Tem no YouTube ali, se procurarem Top Rocks e Johnny B. Good, o Chuck Berry, 90 anos e tal, vai aparecer. 90 músicos ali solando Johnny B. Good. Cara, juntar tudo isso, trabalho de design, trabalho de músico, o chefe de cozinha, como é que tu agrupa, cara? Quanto tempo cada um toma do teu dia a dia? Cara, esse é o grande defeito que eu tenho, que é não dizer não para trabalho. Eu tô sempre, cara, né? E procuro sempre dar o máximo. Então tem, né, o trabalho de design, que eu tenho os meus clientes, como eu brinco do design careta, que é a embalagem que eu faço, eu faço muito design de embalagem, design de produto, eu trabalho com uma importadora de bicicletas, então eu faço desenho de bicicleta, grafismo de bicicleta, e tenho clientes na área cultural, então portfólios, né, material para eventos culturais, cartaz de filme, faço capa de disco, né, produzo discos sob demanda. Então, o cara quer lançar ali, fazer 50 CDs. CD ainda é uma ferramenta bacana de usar e está voltando. Então, o cara quer fazer ali 50 CDs, eu imprimo, produzo 50 CDs, desenho a capa. Tem essa questão da comida, né? Tem o trabalho com cenografia hoje, que eu faço. Fiz o show dos 35 anos. As 2 últimas turnês dos acústicos, fui eu que desenhei os vídeos de palco. O vídeo lá do Ícones do Rock também, o Rafa me pediu um dia antes do show. Né? E Os Mestres, aquele show que era o Charles. Os Mestres, Sérgio e o Ney Van Soy. Aquele show que, enfim, acabou ficando só lá no Araújo. Né? Eu que desenhei os vídeos e tal. Os próprios vídeos da Só Creedence, da Top Rocks. Então, é um trabalho que eu desenvolvo. O trabalho todo da Só Creedence e da Top Rocks, que também consome muito tempo. Então, eu tento, cara, ter a agendinha de colégio. Segunda-feira, de tal hora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tento ser regrado. E era uma coisa, cara, que eu sempre trabalhei muito. E muitas horas. Né? E fim de semana. Quando tu trabalha, cara, não sei o médico, né? Eu acredito que tá sempre pensando também no paciente, né? Como resolver alguma coisa. Cara, como é que eu vou fazer? Então, tem algumas profissões que a cabeça não para. Né? Sei lá, o gerente de banco,
Ah, bicho, o cara saiu da agência, não tá nem aí Vai lá no dia seguinte trabalhar. Cara, quem trabalha com o penso, né? Tu não para, tu vai... Cara, eu tô deitado, bicho, com o celular, trabalhando, cara. Pensando. Eu queria ter tempo pra brincar. Às vezes minha mulher, tu não viu o que eu te mandei? Não vi. A gente tá sempre mandando uma coisa pro outro e tal. Cara, eu não parei pra ver. Porque eu tô com o celular, eu tô trabalhando, cara. Eu tô pesquisando pintou alguma ideia, deixa eu ver, cara. Sempre assim, né? Ou no computador em casa, ou no note na casa da Cristo. E ainda nesse tempo todo, o último ano e meio, eu assumi o papel de peão de obra na reforma do meu apartamento. Aprendi muita coisa fazendo. Então, cara, tanto que infartei, né, velho? No dia 30 de dezembro. E agora, que data um mês pra atrás, hein? eu passei o ano novo no cardiologia, velho. Levaram um porquinho, consegui comer um porquinho ainda na virada. E agora, um mês atrás, cara, infartei de novo, velho. Mas ainda bem que tu tá inteiro aí, cara, emagreceu. 25 quilos de lá pra cá. Emagreceu, é isso aí, tem que se cuidar. Qual é a música que tu acha que é a mais popular do Creedence? Popular, cara. A mais, assim, aquela que... Pá, essa aqui cara, todo mundo sabe Rain, conhece. Cara. Então manda bala. Não quer fazer aquela do Elvis? Depois, nós vamos finalizar com aquela que eu não fiz, vou fazer agora, então. Agora não, na sequência. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Tá sendo meio Elvis, ó. When it's over, so they say, will it rain a sunny day? I know, shining now like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down in a sunny day. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down in the sunny day. Cara, estamos infelizmente finalizando o programa e as pessoas para te acharem, cara, para acessarem a Caponata, para marcarem show. Enfim. Sigam no Instagram, @RafaelConi, @SóCreedence e @TopRocksOficial, que é o nosso outro trabalho, e @Alquimias do Coni. Projetos que vêm por aí são? Cara, tem alguns projetos editoriais, né? Acabei... Outro livro vem ou não? Tá vindo um livro em primeira mão também, uma fotobiografia dos Disco Cuecas. Trabalho feito junto com o Marcelo Campos, jornalista, e com... Né, e o Toninho Beto, tá aí. Com o Júlio. O Júlio primeiro. Tá aí. Né, os guris estão aí. Então a gente tá trabalhando nisso. Né, logo, nas próximas semanas, vai entrar um financiamento coletivo desse livro. O material que eles têm fotográfico é riquíssimo, cara. E é uma história que anda junto com a história do rádio do Rio Grande do Sul, né, cara? A TV. Cara, então, e foram os caras que o público não sabe, e, né, principalmente o público, a geração que é depois da nossa. Cara, numa época em que não tinha internet, os grandes ícones de propaganda, cara. Propaganda da Incosul, rapaz. Incosul.
Cara, e coisas rebuscadas. Não, os caras eram fora de E série. a parte do jingle, cara, e criação de campanha. Cara, eles são os precursores do rock humor. O que os Mamonas vieram a fazer, eles faziam, cara, 20 anos antes. E eles são contemporâneos, cara, de uma turma, Língua de Trapo, Joelho de Porco, né? Uns caras que faziam algo assim, um rock humor, misturando, não só rock, né? Mas misturando vários ritmos regionais dos seus estados ali e tal, né? Da sua cultura com rock e humor, né? Precursores totais, assim. Aí tem os projetos da sua Creedence, tem os 25 anos da sua Creedence, que ano que vem a gente vai, né, pretende botar no circuito, e os shows, aí a gente está na estrada. Dia 30 agora a gente toca no Fora da Lei, no lançamento do festival Fora da Lei, aliás, é um baita bar. Baita bar. Nesse Brasil. Olha, pra quem gosta, assim, de cervejas diferentes, e o Fora da Lei, não tô fazendo propaganda, mas acho que o Fora da Lei é o único bar que ele tem uma peculiaridade, assim, tu consegue servir a dose da bebida. A quantidade que tu quer. Tu não precisa, tu quer tomar... Acho que não tem como setar 10 ml, mas... Tu quer tomar só 100 ml daquela bebida ali pra experimentar. Toda a cerveja que eles têm ali, tu prova uma de cada, cara, de cada. E isso é impressionante. Essa foi uma baita sacada. Foi. E dia 5 de junho a gente tá no Hard Rock, de novo, né? E ali com aquela estrutura maravilhosa, com telão, a gente consegue fazer o show mais próximo do que é o show de teatro, né? A gente não tem essa conversa tanta com o público. Não contamos a história do Creedence, mas é o show que rolam as projeções e os vídeos e tal. Então, Coni, eu não tenho como te agradecer por ter vindo aqui. Foram grandes histórias, né? E mostrou essa multiplicidade de facetas que tu tem, esse baita cara que tu é. Bom, obrigado. Obrigado. Então, as portas do estúdio aqui estão abertas. Quando tu for lançando as tuas coisas, vem trazendo aqui e nós vamos fazendo mais programa, cara. Isso é uma coisa que eu preciso fazer, cara. Dar uma assessorada de imprensa nas coisas que eu faço, assim. Porque é tudo muito... Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Então, tô bem capenga, assim, com a minha divulgação, né? Inclusive da banda e tal. Esses eventos todos aí nos últimos tempos, né? Isso aí nos prejudicou bastante. Muito obrigado, vocês todos, né? E não percam que Jeff Presley e só Creedence estão fazendo... Vamos fazer uma tabelinha aí. Vamos, logo. E vamos botar show pra rodar por aí, cara. Logo estaremos... Então ele me cobrou, e ele tem razão em me cobrar. Vamos encerrar com o Proud Mary, então. Vamos encerrar com o Proud Mary. Vambora. Haja vocal. Mas rapidinho. Elvis é mais rapidinho. Não, vamos ir. Na segunda a gente vai rápido. Tá. Love a job in the city, working for a man every night and day, and I never lost a minute to sleep, but what about the way things might have been? I said, big wheel, keep on turning, Proud Mary, keep on burning, whoa, rolling on the river. Rolling on the river. Clean a lot of planes in Memphis. Pain a lot of pain down on New Orleans. And I never saw the good side of the city till I got a ride on the riverboat when I said, big wheel, keep on turning. Proud Mary, keep on burning. Whoa, rolling on the river. Rolling on the river. Então vamos rapidinho. Have a good job in the city, working for a man every night and day, and
stars are made to sleeping. Worry about the way things might have been. The ship, we will keep on turning. Now, Mary, keep on burning. Oh, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Então aumenta o tom. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Sobe, vamos arregaçar. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Ah, sensacional.